Hello, galera do oitavo ano, tudo bem com vocês? Então a gente vai continuar hoje falando um pouquinho do nosso Brasil. Que rumos o Brasil tomou depois que ele se tornou independente, logo depois que Dom Pedro I declara a independência do Brasil. Se hoje nós não fôssemos uma república, esta seria a nossa bandeira, porque essa foi a primeira bandeira desse Brasil independente. Então, a sociedade brasileira ela era composta em sua maioria por escravos e por indígenas. A grande maioria da população brasileira eram os escravos e também os indígenas. A população branca, os imigrantes portugueses, era bem pouco em relação a essa quantidade de escravos e indígenas. Com o processo de emancipação, que foi organizado pela elite, o regime escravocrata ele foi mantido. Mesmo assim, a sociedade brasileira se tornou diversificada depois da sua independência. E aí, com a instalação de órgãos federais, de órgãos do governo imperial, foi criada oportunidade de trabalho público, serviços públicos, tanto civil quanto militar. Com isso, com essas atividades, a população elitizada passou a tomar conta desse serviço, desses serviços mais especializados. A nação brasileira ela ainda não tinha sua identidade. A identidade do Brasil ela só foi formada depois de um certo tempo. Então, depois que Dom Pedro proclamou a independência, ele foi coroado imperador do Brasil. Neste momento, políticos, intelectuais e que eram próximos ao governo começaram a discutir que rumos essa nova nação iria tomar. E a primeira discussão se chegou à conclusão de que deveria ser elaborada uma constituição e essa constituição deveria ser seguida por todos os brasileiros. Mas é bom a gente lembrar que, nesse sentido de todos os brasileiros, é só os brasileiros elitizados, só os brasileiros considerados livres. Nessa Constituição não se pensou nos escravos, não se pensou nos indígenas e nem se pensou nas mulheres, que neste período ainda não tinha nenhuma ascensão social. É, Era importante criar, então, aí essa identidade entre o diverso grupo social que era formado a população brasileira. Por essa razão, era difícil encontrar elementos culturais, sociais e econômicos que pudessem representar todos os brasileiros. E isso era um dos fatores que dificultava, então, a integração do país como uma nação. Inclusive, mais para frente, nós vamos ver aí as guerras, as revoltas que houveram em várias partes do Brasil. Ao assumir o trono, Dom Pedro I enfrentou oposição das elites regionais, que exerciam controle econômico e político nas províncias. Essas elites assumiam uma tendência separatista, porque cada uma queria aumentar o seu poder e não concordavam em integrar o governo central para o imperador. Porém, com o tempo, essas elites perceberam que sem o apoio do imperador para centralizar esse poder, o governo se tornaria um governo fraco. Então, eles começaram a apoiar o governo de Dom Pedro em troca de alguns favores. Algumas províncias foram bastante influenciadas por esse tipo de governo e por esses favores de Dom Pedro.
Para elaborar essa primeira Constituição do Brasil, Dom Pedro convocou uma Assembleia Constituinte, que era formada por senadores e deputados, que deveriam escrever o texto constitucional que todos os brasileiros deveriam seguir. Desde as primeiras reuniões, o clima da Assembleia era bastante intenso. Mesmo havendo deputados com tendências conservadoras, que geralmente apoiavam as propostas feitas pelo imperador, havia também os deputados liberais. E devido às opiniões contrárias dos dois grupos, a Constituinte ela sempre era palco de ataques violentos e de debates enfurecidos, porque cada grupo queria que o Brasil tomasse rumos de acordo com o pensamento ou liberal ou conservador. Dom Pedro I, ele queria centralizar o poder nas mãos dele. E esses deputados, eles não chegavam a nenhum consenso. Então, o que ele fez? Em novembro de 1923, ele dissolveu essa Assembleia Constituinte e convocou um novo conselho. Esse novo conselho, ele já começou errado. Por quê? Porque o Dom Pedro, ele não deixou nas mãos dos senadores e deputados para elaborar a Constituição. Essa Constituição, em 1823, ela foi dirigida e guiada e escrita pelo Dom Pedro I. Então, foi conforme ele quis e não conforme a Constituição realmente deveria ser, pensando em todo o povo. Foi pensando mais exclusivamente no Dom Pedro I. Então, a primeira Constituição brasileira, ela foi outorgada, ou seja, ela foi assinada, ela foi autorizada em 25 de março de 1824. Ela era composta por 176 artigos que estabeleciam as regras para o funcionamento do Estado ou para o funcionamento da nação brasileira, a nova nação que estava surgindo. Essa Constituição ela foi influenciada pelas ideias iluministas. Então, a Europa ela está influenciando aí essas decisões, especialmente a ideia do filósofo francês Montesquieu, que afirmava que o poder de um Estado deveria ser dividido em três: o poder legislativo, o poder executivo e o judiciário. E bem assim foi feito, foi distribuído os poderes no Brasil, com uma pequena diferença. O Dom Pedro I, ele estabeleceu o governo moderador, que seria então um quarto poder. O poder moderador, ele era exercido pelo imperador e dava o direito de interferir em todos os demais poderes. Por exemplo, uma coisa que ele poderia fazer era convocar e dissolver a Câmara dos Deputados, nomear novos ministros e os conselheiros, e também podia escolher presidentes de cada província. Os presidentes de cada província era o que nós chamamos hoje, se o Brasil fosse nos dias de hoje, seriam os governadores. O presidente da província é o responsável por cada uma das províncias que existiam no Brasil. Então, foi dividido dessa forma os poderes dentro do Brasil. Os três poderes, como nós já conhecemos: o poder legislativo, o poder executivo e o judiciário. E para além desses três, existia também o poder moderador, que era exercido exclusivamente pelo imperador. Como o governo ele começou. Primeiro, o fato do governo ter influenciado na Constituição gerou uma certa crise entre alguns locais da sociedade brasileira. Então, vários fatores contribuíram para que o governo de Dom Pedro I entrasse em crise. O primeiro deles foi o conflito que surgiu entre o imperador e os políticos brasileiros com a imposição da Constituição de 1824 e principalmente a imposição do poder moderador.
Havia também o receio de uma possível reunificação do Brasil com Portugal, devido ao relacionamento intenso que o imperador mantinha com os políticos e comerciantes portugueses. E também um outro motivo era a insatisfação que estava ligada a questões econômicas. Porque, para que o Brasil fosse reconhecido como nação independente, o governo brasileiro teve que pegar uma elevada quantia de dinheiro, principalmente da Inglaterra. E com o aumento da crise, a economia brasileira começou a cair. E isso fazia com que os brasileiros não aceitassem, não apoiassem Dom Pedro I no poder. Então, galerinha, agora vamos para a nossa atividade. Como eu falei para vocês, todas as atividades são atribuídas uma nota. Então, lá na página 36, vocês vão fazer a atividade número 1 e a número 2. A número 1, explique quais eram os fatores que dificultavam a unificação da nação brasileira após a independência. E número 2, quais foram os principais motivos de insatisfação que provocaram a crise do governo de Dom Pedro I? Quais foram essas crises? Na página 36 você vai responder. Lá no Classroom de vocês está desse jeito, tem essas atividades e todas têm data de entrega para o dia 31 de agosto. Se você ainda não fez alguma delas, faça todas para que a gente atribua a nota do terceiro bimestre. Essas daqui, uma, duas, três, quatro, todas essas três foram atividades dos vídeos passados. A atividade do vídeo de hoje é essa que tá mais clara, tá vendo? O Brasil independente. É nesse tópico que você vai postar a sua atividade. O Brasil independente, página 36. Então, galerinha, qualquer dúvida pode me procurar. Todos vocês têm meu telefone, pode me procurar e eu vou estar respondendo vocês, tá ok? Beijos para vocês e até a próxima aula. Fala galera, beleza? Na aula de hoje a gente vai fazer um exercício, tá? De equações de duas incógnitas, beleza? O exercício é o exercício 4 da página 15, tá? Então abra um livro aí e vamos acompanhar juntos, beleza? Então, ó, começa falando assim, ó, número 4. O triplo de um número natural mais um número natural é igual a 12. Então, ó, o triplo de um número natural, vamos chamar de x, mais um número natural, um outro número natural, né, é igual a 12. Então, a gente tem essa equação, ó, duas incógnitas agora, o x e o y, que a gente não sabe. Tá? Então, letra A fala assim, ó, quais são esses números? Escreva-os na forma de pares ordenados. Então, tá. Então, primeiro, o que a gente faz para a gente achar? Vamos colocar valores para um número e a gente acha o outro, tá? Então, vamos pôr assim, ó. Vamos pôr assim, ó. Para x igual a zero. Quando x for zero, o que vai acontecer, ó? 3 vezes 0 dá 0. O y tem que ser quanto? O y tem que ser 12, né? Então, y igual a 12. Então, um para ordenado aqui, ó, 0 e 12. Beleza? Para x igual a 1, o y tem que ser quanto? Se o x for 1, vai ficar 3 vezes 1 mais y igual a 12. 3 vezes 1 dá 3. Passa para lá, vai ficar menos 3. Vai ficar y igual a 12 menos 3, que dá 9. Então, o outro par ordenado é 1 e 9. Beleza? Para x igual a 2. Vamos ver, ó. 3 vezes 2 mais y igual a 12. 3 vezes 2 dá 6. Passa para lá menos 6. Y igual a 12 menos 6, que dá 6. Y igual a 6. Então, o outro par ordenado é 2 e 6. Ok? Para x igual a 3. 3 vezes 3 mais y igual a 12. 3 vezes 3 dá 9. Passa para lá, menos 12 menos 9 dá 3. Então, y é igual a 3. Então, outro par ordenado, 3 e 3. E por último, para x igual a 4, vai ficar 3 vezes 4
mais y igual a 12. 3 vezes 4 já dá 12, né? Passa para lá, vai ficar y igual a 12 menos 12, que dá 0. Então, y tem que ser 0. Então, quando x for 4, o y vai ser 0. Ok? Essa é a letra A. Vamos para a letra B. Ele pede assim, ó. Represente os pares ordenados que você escreveu em um plano cartesiano. Então tá, gente, vou tentar desenhar um plano aqui, ó. Não vai ficar muito reto, tá? Vocês usam a régua aí. Esse aqui é o eixo Y, que é o eixo da vertical, né? E temos o eixo X, que é o eixo da horizontal. Quais foram nossos pontos? Ó, 0 e 12. O outro, 1 e 9. O outro, 2 e 6. O outro, 3 e 3. O outro, 4 e 0. Beleza? Vamos começar com o primeiro, ó. 0 e 12. Então, quando o x for 0, o primeiro é o x, o segundo é o y. Quando o x for 0, o y vai ser 12. Então, vamos desenhar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos pôr até aqui, ó. Vamos continuar aqui nossa reta, ela vai até aqui, ó. Então, aqui tem um e aqui tem outro. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, quando x é 0, y é 12. Então, a gente marca aqui, ó. Deixa eu marcar de outra cor. Tá? Para facilitar pra gente. Então, um pontinho vai ficar aqui, ó. Primeiro ponto. Ok? Então, tá. E quando o x for 1, vamos marcar aqui agora, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos marcar até 5 só. 1, 2, 3, 4. Então, quando x for 1, nosso y é quanto? Nosso y é 9, ó. Então, ó, x for 1, o y vai vir até 9. Ok? Pontinho aqui, ó. Beleza? E quando x for 2? Dá 6, ó. Ficar aqui, ó. Não vai ficar reto, viu, gente? E quando x for 3, o y também é 3, ó. Então, vem aqui, ó. Beleza? Quando x for 4, o y é 0. Então aqui, ó, notem que formou uma reta. Ó, se a gente ligasse aqui, ó, se tivesse reta em carrega, ia formar essa reta aqui, ó. Beleza? Então esse é a reta da minha equação. Beleza? Se eu for pondo os outros valores, vai aumentando. Ou vai para cima aqui, ó, ou vai crescendo aqui, se eu for pondo mais valores, ó. Ou vai vindo aqui para baixo. Tá? Beleza? Então é isso aí, galera. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. E eu vou deixar para vocês a tarefa da página 17, tá? Mandar lá no Google Classroom, página 17, número 1. Tá? Beleza? Então foi isso e até a próxima. Valeu!